Iniciando aqui nossa aula de hoje, com funções logarítmicas aplicadas às ciências agrárias, tá certo? Qualquer dúvida, pode perguntar. Nós já temos visto, né, uma prévia ontem, vamos só dar uma revisada para seguir logo adiante. Função logaritmo de base A, ela é dada pela função y igual a log de x na base A, né, assim que se lê. É a função inversa da função exponencial de base A, ou a base A é uma base qualquer, tá certo? Nós vamos utilizar para fins de nossos cálculos a função de base 10, tá certo? Necessariamente, quando você vê um log sem a base, é porque a base é 10, qualquer outra base é obrigado a colocar, que já se deduz que é base 10, que a gente vê aí os múltiplos de 10. Isso quer dizer que se eu tenho um log de x na base de 10 igual a y, é a mesma coisa que eu ter 10 elevado a y igual a x, né? Então, você vai pegar aqui o log, elevar ao resultado do seu logaritmo, né? E dar igual ao logaritmando. O domínio de um logaritmo é a imagem da função exponencial e a imagem do logaritmo é o domínio de uma função exponencial. Nós temos visto isso, né? Está aí o comportamento de um gráfico de uma função logarítmica, né, tanto para a base A. Então, você vê aqui que ele não toca no eixo do y, né, inversamente do x, né. Outra figura também mostrando isso. Algumas propriedades. Eu esqueci de colocar essa última aqui ontem, né, que é 10 elevado a log de x é igual a x. É importante essa propriedade porque se eu aplicar o logaritmo aqui nos dois lados, logicamente que eu vou ter que o log de x vai ser ele aqui, né, o log de x, tá certo? Então, quando eu quero saber qual é, eliminar o logaritmo, é só aplicar a base 10. Aí eu elimino o logaritmo e deixo igual a x, que é bem fácil mesmo. Também vimos as propriedades, né? Fizemos alguns cálculos aqui. Respeite. Certo. Nós transformamos a função exponencial em uma função logarítmica. Eu peguei a função exponencial aqui de base qualquer, elevado a x, com o valor inicial, né, qualquer que seja esse valor inicial aqui. Quando eu aplicar o logaritmo, né, antes disso eu transformei, né, chamei f de x de y e inverti, né, coloquei o f para o outro lado, e aí ele ficou negativo, né, que é inverso. Significando é só uma maneira de demonstrar que é inverso. Então, a função y é igual a f0 vezes a elevado a x, tá certo? Se eu quero, vou pegar essa função aqui e vou aplicar o logaritmo, que aí eu vou encontrar a função logarítmica. É a inversa, se eu tenho y em função de x, eu vou deixar x em função de y. Se eu tenho f de x, eu vou ter o f de y, né? O f, a inversão, que vai ser f de y, a função de y. Então, quando eu apliquei aqui o logaritmo em ambos os locais, tá certo? Aplicando as propriedades. Então, primeiro apliquei o logaritmo, aqui eu tenho uma multiplicação, aí eu separo essa multiplicação aqui, somando o logaritmo. Aqui eu tenho uma potência, um log elevado a uma potência, então ele vem aqui para frente, e o expoente dessa potência, multiplicando. E eu quero saber o valor de x, logicamente, né, que a minha função é colocar o x em função do y, geralmente é y em função de x na função exponencial, na função logaritmo eu vou colocar o x em função de y, né, por isso que eu estou
tirando o x aqui do expoente. Só sai do expoente aplicando o logaritmo. Então, aplicando aqui o logaritmo, x veio aqui para frente, né? Multipliquei, passei para o outro lado aqui o f de x. Quero saber o valor de x aqui, o log de a. Está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, aqui, dividindo. E aqui eu vou ter que x é igual a log de y menos log do valor inicial, f0, dividido pelo log da base. Então, observa aqui que eu peguei essa função aqui, né, e o x aqui dessa função, ó, ele ficou como um log de y menos o log de f0 dividido pelo log de a. Então, observe que tem justamente o que está aqui nessa função exponencial está aqui na função logaritmo, né? Agora, observe, a função é exponencial porque o x é variável, né? Ela está no expoente, como nós já tínhamos dito antes. Numa função logarítmica, o y aqui é a variável e ele está numa função log. Por isso que é uma função logarítmica, né? O f0 e o a são parâmetros, são coeficientes, é o mesmo que estão aqui. O valor que tiver aqui do f0 e do a, eu posso substituir aqui na função. Pode ser escrito também dessa forma aqui, né? F de menos 1, tá certo? É que a gente tem a função logarítmica, né? F de menos 1 é só para, como eu já falei antes, demonstrar que é a função inversa de x. É a função inversa em função de y, porque o y agora é a variável. Então, peguei aqui no lugar do x e botei o f de menos 1. Que está aqui, ó, x é igual a f de menos 1y. Então, eu posso estar substituindo no lugar do x, colocar esse valor. E aí, na questão que eu tinha dito a vocês, foi essa questão, não foi isso? Essa foi a terceira questão que nós respondemos. Aí lá dizia, considerando que pt é uma função exponencial de t, tendo p5, né, quando t é 5, igual a 8,1509, e quando o t for 5,4, o pt é 8,6286. Ele diz o encontro. Lá ele queria que você calculasse o P6. Aí você encontrava a função exponencial e tal. Aqui eu quero que você encontre o tempo, quando o PT for 10. Aí lá nós encontramos a função exponencial, né? Calculamos tudo, se resumiu a isso aqui, ó. Essa é a função exponencial. PT é igual a 4, 1,153 elevado a t. Função exponencial, né? Tem o P em função do t. Eu posso pegar essa função aqui, ó, e aplicar justamente essa função aqui, ó. Tanto essa, né, em x ou f menos 1 de y, tanto faz uma coisa ou outra. Mas observa, eu tenho f0 e tenho a naquela função. Então, eu posso substituir aqui e encontrar simplesmente isso. Então, calculado isso aqui, vamos transformar, vamos fazer. Então, vamos transformar aqui essa função aqui, pt igual a p0 a t, na função logarítmica. Então, eu tenho que primeiro saber que pt é igual a y, logo t, passando o p para o outro lado, vai ficar p elevado a menos 1y. Então, é só para demonstrar que o t é isso. Ou seja, o meu pt y é igual a log de y menos log de p0 dividido pelo log de a. Então, observe que eu vou pegar aquela função lá, o p0, e o valor de a. Substituir, já encontro a função logarítmica. Pode transformar a função exponencial, aquela função lá que eu encontrei dessa questão aqui. Tá? Quem é o P0? 4. Quem é o A? 1,153. Então, no lugar do P0, eu vou colocar 4. Ó. No lugar do A, eu coloco 1,153. Olha aqui. Pronto. Feito isso, aí eu vou calcular. Vou dividir aqui, né? Então, quanto dá esse valor e quanto dá esse valor aqui? Então, aqui eu tenho dividido pelo mesmo número, né? Deixa eu só ver se eu consigo explicar a vocês a melhor forma aqui. Vocês estão me entendendo direitinho?
Pessoal? Ô professor, agora esse 4 aí veio da onde? Da função exponencial da questão anterior, dessa questão 3. Sim. Essa aqui é uma função que já existia, já a gente já calculou ela lá atrás. Ah, tô entendendo agora. Aqui é uma função A gente tá potente juntando as questões, é, que professor? foi desses dados aqui, ó. Se você pegar na função exponencial, nós tínhamos esse valor. Então, eu utilizei essa função aqui para transformar ela em uma função logarítmica. Entendeu aí? É. Tá entendendo? Tá dando pra compreender. Então, vamos lá. Professor, ficou meio Essa, confuso por causa da questão anterior, juntou com essa aí ficou meio confuso. O senhor poderia voltar anterior para a chegar até questão aí? anterior está na função exponencial. Eu acabei de mostrar ela aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a função aqui, ó. Calculei. Isso aqui foi uma função que nós calculamos. Eu peguei. Nós temos essa questão aqui, né? Então, essa aqui é a função exponencial. Aí eu peguei aqui os valores, ó. Fui calculando, achei o valor de A. Aí depois peguei uma das duas funções e escolhi, ó. Aí encontrei o valor de P0. Quando eu encontrei o valor de A e o valor de P0, eu achei a função exponencial. Entendeu aí? Se não entendeu, tem que revisar lá as questões, né? Certo, gente? Certo. Aqui, ó. Tá acompanhando aqui os valores, ó? Aí, feito isso aqui, aí eu fui agora pegar essa função aqui, exponencial, que é dessa questão. Aí, para achar o tempo está aqui, ó, na função exponencial. Ele é um expoente. Como é que eu vou calcular um expoente? Eu tenho que tirar ele do expoente. A única maneira de tirar ele do expoente é pelo logaritmo, que aí eu transformo ele em uma base, ele vem para baixo, tá aqui no expoente. Aqui eu vou botar o 10 aqui, aí como é que eu vou saber como é o tempo aqui? Que tempo o PT vai ser 10? Eu não sei. Aí para isso eu tenho que transformar aqui, colocar o tempo em função de PT. E aqui está PT em função do tempo. Eu vou botar tempo em função de PT. Aí eu fui e trouxe para a função logaritmo. Peguei a função, aquela função lá, ó, 4, F0, 1,153. Aí é só substituir na função aqui que nós encontramos. Quando eu substituo, encontro o meu tempo, né, o P menos 1 de Y é o tempo, a mesma coisa, está aqui, ó. Tempo é igual a P menos 1 de Y. Então, tempo é igual... Observe que agora o tempo está em função de PT. Está vendo aí? Agora, como foi que me deu esses valores? Quem é que sabe me dizer? E aí? Quais Pessoal? valores, professor? Oi? Quais valores? Esse aqui, da função. 16,173 e 9,737. É o log de 4 dividido por 1,553. Aí dá 9,737, não é isso? E esse valor aqui? Que o log de Y, né? Que é o PT aqui, ó. PT é igual a Y, log de Y aqui. E aí? Ô professor, é o log de 4 vezes o log de 1153? Não, Não, né? não. Por que multiplicar? Eu não tenho nenhuma multiplicação aí.
É da subtração dos dois, professor? Pela Também, divisão? também não. Eu vou dar um ponto na prova, na próxima prova, quem me disser isso. Desafio bom aí. Um ponto na prova, gente. Já vai com um pontinho Professor, aí. log de y, aí a base dele é 10. Aí é log de y dividido por 10, que dá aquele Não, valor. no. Veja aí se dá, calcule para ver se dá. Se vocês conseguirem isso daí, se der, quem sou eu para dizer que não, né? Não diz, né? E aí, gente, calculou? Eu vou lembrar vocês aqui uma questão. Deixa eu. Aqui embaixo. Se eu tiver aqui, ó, 6 menos 4, vou botar números, né? Dividido por 2, está vendo aí embaixo, né? Se eu faço isso aqui, eu posso estar tranquilamente subtraindo aqui e dividindo. Seis menos 4 dá 2. 2 vezes por 2 dá 1, correto? Eu posso estar fazendo dessa forma. Eu posso dividir 1 por 1 aqui, ó. Posso fazer, ó. 6 vezes por 2 dá 3, menos 4 vezes por 2 dá 2. Observe que dá a mesma coisa, tá vendo aqui? Se eu fizer aqui, ó, 6 menos 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ou se eu dividir separadamente cada um, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Então, você vê que uma forma ou outra. Quando eu trago isso para equações, eu tenho isso aqui, ó. Eu vou dividir esse valor por esse valor aqui. Conseguiram já raciocinar? Então, eu vou dividir separadamente. Vou dividir o log de y aqui pelo log de 1,153 e o log de 4 pelo log de 1,153. Conseguiram calcular? Bem, vou tentar aqui fazer mais uma dica. Tirando isso aqui. Vamos ver isso aqui. Quem não conseguiu o ponto, infelizmente, passou agora. Vamos ver aqui, ó. 2x, vou colocar agora a letra. Aí não voga mais o ponto. Vamos ver isso aqui, ó.
2x menos 6 dividido por 2. O que é que eu vou fazer? Vou dividir 2x por 2. Vai ficar x. Porque 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu teria aí aqui 2x menos 6 dividido por 2 dá x menos 3. Ó. Então, quando eu não posso, quando eu tenho uma variável, eu não posso dividir a letra, então eu conservo, divido só o coeficiente. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui eu posso dividir, eu dividi. Nesse caso aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Vou até colocar o 1 aqui, só para vocês verem. Né? Aqui. Olha. 2 dividido por 2 dá 1. 1x, que não preciso colocar, é 1. Eu sei que ele existe. 6 dividido por 2 dá 3. Aí, nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa. Você imagina agora aqui, se aqui fosse, eu não tivesse o valor, qual era o valor? 1. Eu tenho que lembrar que aqui existe o número 1. Ó. Então, o que é que eu ia fazer? 1 dividido por 2 era 5. Mas o x continua. Aqui é do mesmo jeito. Ó, o log de um número eu posso calcular. O log de 1,153 eu posso calcular. Então, quando eu divido esse por esse, dá esse 9,737. Agora, o log de y, o y é uma variável, eu não posso dividir, então ele repete. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que lembrar que aqui na frente do log tem o número 1. Olha. Eu lembro que aqui, ó, tem o número 1. Aí eu conservo o log de y, né, que é log de pt, e vou dividir o quê? 1 dividido pelo log de 1,153. Certo? Conseguiram calcular aí? Então, quando eu faço isso, né, eu encontro o valor. Aí, feito isso, eu tenho a minha equação. Ó. T em função de PT. Aí, aqui é só substituir agora. Eu quero saber qual é o valor do tempo, calculo o tempo, para PT igual a 10. Então, no lugar do PT, eu boto 10 e calculo. 16, vou pegar a equação encontrada, 16,173 log de menos 9,737. Aí vou substituir, ó. No lugar do PT, eu coloco 10. Log de 10 é 1, né? Nós já temos visto naquelas propriedades lá, naqueles conceitos. Log de 10 na base 10, o logaritmo de um número na sua própria base é sempre igual a 1. Tá certo? Então, é 1, o log de 10. Aí 1 vezes 16,163 é ele, menos 9,737, dá 6,436. Dúvida? Questão de prova. Se não estudar isso aí, vocês vão ter dificuldade. A outra questão é essa daqui, ó. Né? Essa é a outra questão. Deixa eu tirar só o... Professor, Ô, professor, aí na prova, cada função tem uma questão, né? Cada função é uma questãozinha, né? Tem que ser, né? Senão a gente não se diverte.
Professor, eu entendi a explicação do senhor sobre a divisão, mas eu queria saber de onde surgiu o 16. Da divisão. Mas com que número chegou nele? Então você não entendeu. É o 1 dividido por 1153. Pelo Porque o log de 1, não é 1000 não, é 1,153. Cuidado que tem uma vírgula aí. Não confunda. Na calculadora se bota um ponto. Entendi agora. É porque a internet caiu, então não vi a explicação do log. Eu mostrei justamente aqui. Aqui tem 1 dividido pelo log de 1,150. E eu perguntei, ficaram todo mundo calado. Entenderam? Entenderam? Tem que falar na hora. Professor, não estou entendendo de onde vem esse 16. Ó. Se eu pegar um 1 que está aqui na frente do log e dividir pelo log de 1,153, vai dar exatamente esse valor. Né? Aproximadamente esse valor. Exatamente, não, aproximadamente, né? Aí, encontrada a equação, só é substituir o valor de 10, substitui, encontra esse valor. Com isso, uma outra questão que nós fizemos foi isso. Olha, considera uma máquina agrícola com valor de 80 mil e depreciação de 25% ao ano. Não sei se vocês lembram dessa questão, mas nós fizemos essa questão aí, tá certo? Então, a função dessa questão é essa daqui, ó, que nós fizemos. A função exponencial será dada pelo valor de custo, né? Então, o custo da máquina inicial, né, C0 vezes AT, o custo inicial era 80 mil, que foi o valor de compra, né? Então, o valor inicial, C0, 80 mil. E a taxa é uma taxa de depreciação, ou seja, uma taxa de decrescimento. Se é uma taxa de decrescimento de 25%, eu vou transformar o 25% em número decimal, é só dividir 25 por 100, né? E quando divide 25 por 100, encontra 0,25. Se a taxa é de decrescimento, que é de depreciação, o A é igual a 1 menos o N. Se a taxa fosse de crescimento, seria 1 mais o N, tá certo? Mas aqui é a taxa de decrescimento. Ou seja, o A é 0,75. Então, eu encontrei aqui a minha função exponencial dessa questão aqui, ó. Então, o que é que ele quer? Ele vai querer agora, vai fazer uma pergunta aqui, ó. Em quanto tempo custará metade do valor de compra? Então, ele tem esse valor aqui, ó, essa função, inicialmente era 80 mil, e ele quer saber em quanto tempo, né, com essa taxa aí, ele vai ter a depreciação, tá certo? Ele quer saber disso. Vem aqui, ó. Considera a máquina agrícola de 1.000 a 25% de depreciação um ano. Quanto tempo custará 40 mil? Né? Metade do preço de compra. Quanto tempo custará metade do preço de compra? Então, ele vem aqui, ó. Solução. Vou pegar essa função custo aqui, ó, e transformar numa função logaritma. Então, ó, né, o CT aqui é igual a Y, logo o T é o inverso do C de Y, né? Só para fins de entendimento. E eu vou pegar a função, ó, né? A função inversa, a mesma coisa, valor inicial dividido pelo log de A, log de Y, né? Ou log de CT, Y é igual a CT, tá aqui, ó, CT é igual a Y, Y é igual a CT, tá certo? C menos 1 de Y é o T, é a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui essa função aqui, ó, 80 mil, que é aquela função da questão lá que eu encontrei, ó. Olha aqui, ó, essa função aqui, e vou transformar numa função logarítmica. Olha aqui. Encontre aí os coeficientes dela, semelhante a outro. Para ver aí se vocês entenderam.
E calculo o tempo, logicamente. Quero ver se vocês conseguiram fazer. Vou dar um minutinho aí para não dizer que sou ruim. São 8h12. 8h12, 8h30. Vou dar 18 minutos para chegar à resposta final. Tente calcular aí. Vale lembrar que é só substituir, né? Calcular e depois substituir os 40 mil. Ô, professor, Oi. Márcio, Sim, estou ouvindo. o objetivo é responder por logaritmo mesmo, Não tem né? como responder de outra forma, viu, Tiago? Porque Porque... eu acho que daria isso, né? Oi? Não, é que eu tinha achado que se a depreciação fosse 25 ao ano, em 2 anos ela perderia metade, não? Ou não? Olha que é um decrescimento exponencial, viu? Não é linear, não. Se fosse linear, seu raciocínio está Ah, correto. sim, verdade. Ele é exponencial. Tá certo? Tá certo, professor. Se fosse linear, estava certo. Aí seria correto. Professor, depois que dividir, onde encontra o valor de y? Não entendi. Eu já fiz a divisão. Agora depois onde Certo. encontra o valor de y na questão? Isso. Encontra o valor de T, né? Isso, Tá no aqui, valor ó. de t. Deu esse valor aí?
Deu não, eu só errei na última parte. No caso do valor de 8 eu achei. E o log de 80 mil dividido por Eu log. achei também. Dá esse mesmo. Eu achei certo. Agora é só substituir. Eu achei, professor, que na conta eu tinha colocado um zero a menos, tinha colocado só 8 mil em vez de 80. Tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos aí. Senão já era. Quero saber qual o tempo, quanto tempo ele vai ter, em quantos anos. Ô, professor, esse 39,244 não é negativo, não. Sim, é. Ele é negativo aqui, só que o log de 0,75, ele também é negativo. Negativo com negativo fica o quê?
Por isso que o Ah, 1 aqui, ó, o 1 aqui é positivo, esse valor é positivo, mas o log é negativo, com esse 1 ficou 8 negativo. Se eu pegar 1 dividido por esse log, ele vai dar menos 8. Se eu pegar menos log de 80.000 e dividir por esse log, ele vai dar positivo. Certo? Então, no caso, ficaria 31,244. 31. Sim? Você quer dizer o que no caso 31? Seria T. o valor final? Hum. Olha, T, eu quero saber o tempo, né? Quando CT for 0,5, né? Metade de CO, né? Ah, Então, é quando ele for 40.000, não? Olha, e quanto tempo custará metade do valor de compra? certo. Agora eu tô meio ligado. Olha a questão. 7 minutinhos tem para concluir. Dá 2,444, professor. Isso, muito bem. Alguém mais conseguiu? Ainda estou terminando aqui, professor. Sim.
Acho que eu confundi alguma coisa. O meu deu 2,42 e alguns números aqui. É isso mesmo. Deu 2,44. É isso? É, porque você Na pode casa decimal. É porque você deve ter aproximado uns números aí só, mas o valor seria esse mesmo. Não. Então deu certo. Não está de um todo errado, não. Bem, passou os 18 minutos, né? São 1h30. Tá, né? Pegando a função, tá certo? T é igual a menos 8 log de CT mais 39,244. Substitui no lugar de CT 40.000, que é a metade. E substituir é só calcular o log de 40.000, dá aproximadamente esse valor. O que você pode ter feito é aproximado um valor diferente. Não sei qual, ou se fez com todas as casas também, se fez direto. Pode ter feito isso, tá certo? Que pode fazer direto aqui, né? Menos 8 vezes log de 40.000 mais 39,244. Tá certo? Foi isso que eu fiz, professor. Pronto. Aí deu esse valor aqui. Não é isso? 2,428, aproximadamente. Isso aí em anos. Isso aí em anos. Quer dizer o quê? Quanto? Quantos anos, quantos meses? Anos e meses. 2 anos e 4 meses. Aproximadamente 2 anos e 5 meses, né? Você vai pegar o 2, né, 2 anos, aí o que sobra é 0,428, aí multiplica por 12, você vai dar em meses, né? Já que o ano tem 12 meses. Tá certo? Eu entendi que esse 39,244 é resultado da divisão de log de 80.000 e log de 0,75. Mas Sim. eu não entendi de onde surgiu o menos 8. Ainda? Ainda. Tá certo, Daniel. Eu vou mostrar mais uma vez, tá certo? Deixa eu ir para essa página aqui. Só um minuto. Porque no exercício anterior, o senhor considerou o log de y, né, como 1. Não, Não? não. Ok. Isso aí você pode ter entendido isso, mas eu não fiz isso em nenhum momento. Olha só, vou pegar aqui, né? Aqui, ó. Toda vez que não tem o log de y, ele está aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Tá vendo o CT aqui, ó? Não tem um CT? Ele é y. Tá vendo aqui, ó? Sim. Y. O CT é a mesma coisa que y. Certo? Ó? CT e y. Então, ele está aqui, ele é o mesmo, ele está aqui, ele não saiu. Eu não calculei, ele está na equação. Olha, ele não saiu, ó. Ele está aqui. O T eu botei no lugar do C menos 1Y, que é a mesma coisa. Aí T é igual a C menos 1Y. Olha aqui, ó. Olha. C menos 1Y. Certo? Eu posso tanto usar um quanto o outro. E o Y também CT, a mesma coisa. Certo? Agora, aqui, ó, na frente dele, quando não vem o coeficiente, não é o log de Y. O log de Y ele continua, tá aqui, ó. Log de Y. O coeficiente é 1. Aí eu peguei 1 aqui e dividi por log de 0,75. Não foi o log de 1.
é 1, o número 1 dividido por 0. Por isso que ele está aqui na frente. Ó. Observe que ele ficou na frente do log. É o resultado de 1 dividido pelo log de 0,75. Entendeu aí, Daniel? Agora Ô, entendi. professor, Sim, aí Mara. esse 0,5 já veio na questão, né? A pergunta: em quanto tempo custará metade do valor? O que é metade? Meio. 0,5 0,5 meio. de 80 mil, né? Hein? 0,5 de 80 mil 0,5. é 40 mil. Mas se não quiser, você pode tirar. Aqui é só a maneira você pode chegar aqui e fazer já direto. Puxar assim. Não tem problema. Você tem igual a 40 mil, que é a pergunta. A pergunta não é isso? Entendi, professor. Custará Valeu. metade do valor. O valor não é 80 mil? Metade, 40 mil. Entendeu aí? Valeu, professor. Certo. Alguma dúvida a mais, gente? Tudo entendido? Sim. Bem, a gente tinha falado um pouco também sobre função exponencial de base Euler, né? Conversamos um pouco, mostramos a base Euler é uma base conhecida, calculada por Euler, né? Por isso leva o nome dele. É representado pela letra E, exponencial, tá certo? Ele é um valor aproximado de 2,718, aproximadamente, né? O 2,72. É um valor infinito, irracional. A função exponencial de base Euler aqui, né? Ele é um número determinado aqui conhecido, né? Quando o x for 1 é igual a esse valor, quando o x for 0 é igual a 1. Então, está aqui como mostra a figura. E a função exponencial de base Euler, ela é representada dessa forma. No lugar do A, vai ficar E elevado a R. Porque o E é o que define aqui se vai ser crescente ou decrescente, é o valor de R. Se o R for positivo, é crescente. Se o R for negativo, é decrescente. Então, é a mesma função, dá do mesmo jeito, a única diferença é que eu posso estar transformando base E em base Euler. Aliás, basear, base qualquer, em base Euler e vice-versa. Então, eu tenho aí que o F0 é o valor inicial, né, do mesmo jeito. O R é a taxa de crescimento ou de decrescimento, depende do sinal, tá certo? Se ele for positivo, né, então o F, a função vai ser E elevado a R vezes X. E se for negativo, né, o R menor do que zero, vai ficar menos R. Crescente e decrescente. Nós vimos isso já, mostramos também a respeito das duas coisas. E aí, se eu tenho a função exponencial de base natural, eu também vou ter um logaritmo natural. Tá certo? Logaritmo natural. Aí o log natural, ele é representado pela letra L. Se você for aí no celular, você vai ver que tem um ln. Assim como tem o valor de L, você também tem o valor de ln. Se você botar aí no celular ou na sua calculadora, se você botar ln, tá vendo aí? E botar o E, e botar igual, você vai ver que dá igual a 1. Por quê? Porque o ln, ele é o log de base E. Tá certo? Ele é dessa forma aqui, ó. Então, se eu boto o log de E na base E, é igual a 1. Base e logaritmando iguais, o resultado é 1. Então, o logaritmo natural é esse ln. Vocês encontraram aí o ln? Na calculadora? Então, ln. Sendo a função inversa da função exponencial natural, que é a função de base E. Tá certo? O log de x na base E pode ser escrito dessa forma e pode ser escrito só de ln. ln é a mesma coisa que log de E. Logaritmo da função exponencial natural. Logaritmo natural. Então, pode ser escrito dessas duas formas. O log de
de x igual a A, aí eu posso determinar tranquilamente que E elevado a A igual a x. Tá certo? Aí eu aplico aqui o E nessa propriedade e eu encontro aqui o valor de x tranquilamente. A mesma coisa, né? Diz que log de E na base x, tá certo? É uma base do logaritmo natural, tá certo? Assim como o logaritmo natural de x, a base é E, né? Para qualquer valor. A gente encontra do mesmo jeito o domínio de um logaritmo natural é a imagem da função exponencial de base e a imagem do logaritmo natural é o domínio do mesmo modo, né? As equações também são iguais, ó, semelhantes, tá certo? Função exponencial, função logaritma, né? Função exponencial de base função logaritma de base também, logaritmo natural. Conceitos, a mesma coisa, né? Semelhante, só que no lugar do log, eu vou ter log de E. Então, tenho aqui, ó, log de EX, porque de ser igual, ó. Tá certo? Então, se eu usar essas propriedades aqui, eu consigo tranquilamente estar encontrando cada um desses valores. As mesmas propriedades, tudo igual. E aí, para transformar uma função exponencial de base E em função logaritmo natural, do mesmo modo, né? Só que agora eu vou pegar uma função com a base E, vou aplicar o log de ambos os lados, né? Então, já posso definir que f de x é y, ou x é igual a f invertido de y, tá certo? Tendo nessa função aqui, é só utilizar, aplicando logaritmo natural, por quê? Porque é base E, né? Se é base E, a gente utiliza logaritmo natural. Se fosse base A, utilizava o log de base 10. Então, tanto uma coisa quanto outra. E aí eu vou ter que o log de x é igual ao log de f0, é rx, né? Então, aqui eu tenho as mesmas propriedades, se eu tenho um produto, eu vou somando, tá certo? Se tem aqui uma potência, ele vem para frente. Vale lembrar que o log de E é igual a 1, porque é logaritmo natural de E na base E. Então, isso aqui é igual a 1, tá certo? Ele dá igual a 1 aqui. E aí, uma vez Rx é o próprio Rx. Como eu quero saber o valor de x, então o R vai para o denominador, está multiplicando. E aí eu tenho, tranquilamente, que a minha função, né, de logaritmo natural é a mesma coisa, só que no lugar aqui do log de 10, né, de A, aí eu vou ter aqui o log de E. R vezes o log de E na base E, que log de E na base E é 1, então vai ficar só dividido pelo R mesmo, qualquer que seja o valor. Então, aí eu tenho a minha função logaritmo natural. É semelhante à outra, né? E aí eu quero que vocês respondam aí essa questão, quero ver se vocês conseguem. Para a gente encerrar.
Professor, você podia voltar o coisa para ver a função só? Pode sim. Pronto, valeu, professor. Tranquilo. Poderia colocar na questão agora, professor? Isso.
Professor, qual seria o valor de R na questão? Que eu tô meio perdido aqui, que na hora que da explicação a internet deu uma travada. Como foi, Vitor? O valor de R na questão, qual seria? O valor de R? De R. Olha, primeiro vamos tentar aqui ver se você entende. Olha. Ele diz isso. Ó. Vamos para a questão. Deixa eu aparecer. A proliferação de uma doença em uma plantação de algodão cresce exponencialmente com os dias, a partir da infecção. Ele diz, considerando que no quarto dia estavam infectadas 18 plantas e no sexto dia 24 plantas, obtém a equação funcional para esse fenômeno. Então, primeiro eu vou achar qual é a função funcional. Isso aqui é um crescimento exponencial, então eu vou achar primeiro a função exponencial. Aí, qual a quantidade de plantas de algodão infectada no sétimo dia? Né, e esboço o gráfico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a minha função exponencial. Entendeu? Então, vou vir aqui, ó. Entendi. Eu vou levar em consideração que no quarto dia estavam 18 plantas e no sexto dia tinham 24. Consegue já entender a partir daí ou não? De cada dia eu acho que vai ser 3, né, professor? Olha, primeiro, vamos para a função. A função exponencial, cresce exponencialmente. Então, I em função de T, vou chamar de I porque são plantas infectadas. Eu gosto de colocar uma letra conforme a questão, né? Já que pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. É igual ao número inicial de plantas infectadas, vezes o E, que é a função exponencial, o R, que é a taxa de crescimento, e o tempo. Então, o valor de E e o valor de R, né, são valores e o valor de zero, que a gente sabe quais são, tem que saber quais são. As variáveis é I em função de T e o T. O E já é um número conhecido, aproximadamente, então eu vou achar o valor de R e o valor de zero. Para achar o valor de cada um, eu tenho que levar em consideração o que diz a questão. Ó. Então, a questão diz isso, considerando que no quarto dia tinha 18 e no sexto 24, né? Então, ó, T para 4 dias, o IT é 18. T para 6 dias, o IT é 24, correto? Certo, entendi. Não é assim? Ó, aí eu vou levar em consideração isso aí. O que é que eu vou fazer? Vou substituir, ó, vou fazer a razão entre eles, ó. Certo? Aí, a partir daí, eu vou começar a encontrar quais são os valores. Se você quiser, eu já posso colocando, mas eu acho que vocês poderiam já ir fazendo tranquilamente, sem problemas.
Conseguiram? Eu não. Consegui não. Então vamos lá. Vamos ver se a gente encontra aí a equação, né? Observa aí. Primeira coisa a fazer é fazer a razão entre os valores. Então, 18 sobre o 24, né? E as duas funções. Quando eu faço isso aqui, ó, eu posso estar já eliminando aqui o valor de zero. Aí eu posso calcular o valor de R. Então, ó, eliminando o I0, vou calcular aqui o valor de R. Então, vai ficar 18 sobre 24. E aqui, bases iguais, R, não tem a mesma base, subtrai os expoentes. 4 menos 6, menos 2. Né? Então, vai ficar menos 2 vezes R, menos 2R, já que as bases são iguais. Quando aqui é negativo, eu vou inverter. Então, para inverter isso aqui, eu inverto também o 18 por 24. Então, eu posso estar invertendo aqui. Ó. Vai ficar 24 por 18 e aqui eu inverto. É positivo. Toda vez que vier negativo, só basta inverter a fração. Nós já vimos isso. Então, eu vou ter aqui que é elevado a 2R é 24 sobre 18. Está invertido. Como eu quero saber o valor de E, aí eu tenho que tirar, o valor de R, eu tenho que tirar o R daqui do expoente. E a única maneira é aplicando o logaritmo. Como aqui a base é E, eu aplico o logaritmo natural. Então, ó, logaritmo natural elevado a E2R. Espera aí que faltou o E aqui. Faltou a letrinha E. Certo? Então, tem aí o logaritmo natural de E elevado a 2R, logaritmo natural de 24 sobre 18. Tá certo? Então, ó, logaritmo natural de E, ele vem para frente aqui. Quando ele vem, deixa eu colocar ele aqui também, só para vocês entenderem. Logaritmo natural, deixa eu... Fica melhor. Quando eu faço isso aqui, ó, eu vou lembrar que o log natural de E é 1. Né? Eu faço isso tranquilamente. O logaritmo natural de E é 1. Deixa eu puxar aqui. Sempre lembrando aqui. Então, quando eu aplico o logaritmo natural, o 2R vem para frente, e aí o logaritmo natural de R é sempre igual a 1. Eu vou ter aqui, e o R, né? Tem 2R aqui, quer saber o valor de R, o 2 vem aqui para baixo. Então, o logaritmo natural de 24 sobre 18 dividido por 2, eu vou ter o valor de R.
Certo? Se eu tenho o valor de R, aí eu posso escolher. Oi? Aí eu posso aqui, ó, isso significa que R é a taxa, né? 14,38%. Eu posso escolher uma das duas equações aí e substituir o valor de R. Tanto essa quanto essa daqui, ó. Eu posso estar substituindo o valor de R. Em qualquer uma das duas. Eu vou escolher a primeira e vocês aí escolham a outra para ver se conseguem. Ver se consegue fazer. Certo? Se todo mundo aí consegue. Eu vou escolher essa primeira aqui, ó. No lugar do R, eu vou substituir. Olha aí. No lugar do R, coloquei o valor, multiplico 0,01438 vezes 4 e acho o valor de R. Então, E elevado a esse valor vezes esse, tá certo? Vai dar 1,5635. Se você utilizar o R vezes 6, vai dar um outro valor, logicamente. Mas o I0 é só dividir o 18 por ele. E no outro valor, 24 por o produto desses dois. E aí, dividindo aqui o I0 por esse valor, eu vou ter aí aproximadamente que o valor inicial é 11,51. Confira aí se o seu valor inicial é esse mesmo.
Se vocês encontrarem, tá aí, né, a função exponencial. Tá certo? Aí ele diz, obtenha a equação funcional, tá obtida, né? Então agora a gente vai encontrar o valor. Bem, a aula, a hora avançou-se um pouco. Acho que vocês têm aula ainda depois, então conclua essa questão aí, tá bom? Professor, na prova o senhor tem que dar um tempo maior para eu te responder aí. Não se preocupe não, velho, porque eu faço assim devagarzinho justamente para que vocês possam ter um tempinho. Mas não é difícil não. Dê uma olhadinha nas aulas, tudo direitinho, que vocês vão entender bem. Tá certo? Ok. Vou não fazer chamada, fica à vontade aí. Até porque tá muito tarde. Tchau para vocês. Tchau, professor. Foi para outra aula. Até mais, professor. Até mais.